Happiness is for you. 'Cause I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma aula aí do professor Silvestre Costa, aqui no cursinho Pro IFRN do Mundo Saber. Galerinha, eu espero que vocês estejam gostando das aulas, que vocês estejam praticando aí com as listas de exercícios, certo? Para a aula de hoje, eu trouxe um conteúdo de extrema importância para o processo seletivo do IFRN. Que conteúdo é esse? Regra de 3 simples, certo? Vamos aí estudar o processo de resolução de questões envolvendo regra de 3 simples, ok? Então, antes de começar, eu tenho aqui um aviso muito importante a ser dito. Bom, pessoal, já sabem, né? Se ouvirem pássaros ou cachorros, estou em casa. Então, é normal. Beleza? Bora continuar. Bom, para estudar a regra de 3 simples, pessoal, a gente tem que ter aí em mente algumas informações. A primeira informação que eu quero que vocês tenham é a definição de grandeza, certo? O que seria grandeza? Pesquisa aí para mim. Dá pausa no vídeo. Pesquisou? Bom, você deve aí ter encontrado que grandeza é aquilo que pode ser medido, né? Por exemplo, temperatura, capacidade, massa, são tipos de grandezas, certo? Quando eu vou resolver uma questão de regra 3 simples, a primeira coisa que eu faço é identificar as grandezas. Silvestre, mas na verdade, o que é a regra 3 simples? É bem simples. Regra 3 simples, pessoal, é quando eu tenho uma situação aí com 3 valores, certo? E com esses 3 valores, eu posso descobrir um outro valor. Então, eu tenho uma regra de 3 simples. Esses 3 valores vão ser relacionados a 2 grandezas. Se for mais de 2 grandezas, deixa de ser regra 3 simples e passa a ser regra 3 composta, que esse é o assunto da nossa próxima aula, certo? Então, vamos aqui estudar especificamente, quase não saiu, né? Especificamente, regra de 3 simples. Então, na regra 3 simples, eu tenho que ter em mente que é o que? A relação entre grandezas. No caso, será uma relação entre 2 grandezas, beleza? Aí eu vou ter, pessoal, que identificar se essa relação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim? Bem simples. Grandezas diretamente proporcionais é quando o aumento de uma provoca o aumento da outra, ou a diminuição de uma provoca a diminuição da outra. E grandezas inversamente proporcionais é quando acontece ao contrário. O aumento de uma provoca a diminuição da outra, ou a diminuição de uma provoca o aumento da outra. Belezinha? Então, sabendo disso, eu consigo estabelecer um processo simples de resolução de regra de 3. Belezinha? Então, antes que a gente comece a resolver questões, temos uma etapa a ser feita, que é aprender a analisar as situações, certo? Vem comigo! Bom, pessoal, agora a gente vai aí praticar a análise das situações, certo? Por que a gente não vai direto para o cálculo, Silvestre? Porque eu quero que vocês entendam que o processo de análise é extremamente importante antes de chegar no cálculo, certo? Porque eu tenho que fazer a análise corretamente para que eu possa montar a minha regra 3 simples para em seguida resolver. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar, ok? Vamos aqui para esses 4 exemplos que eu trouxe. Não é para fazer cálculo, é para analisar. O que eu quero que vocês identifiquem, pessoal? Quais são as grandezas e se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Bora lá, vamos juntos. Na primeira situação, eu tenho dizendo aí que 1 quilo de farinha de trigo é suficiente para fazer 12 pães. De quantos quilos de farinha necessito para fazer 18 pães? A primeira coisa que você faz, identificar, pessoal, o que está sendo medido. Aqui nessa situação, a gente verifica que está sendo medido os quilos de farinha, correto? E a quantidade de pães. Então, eu tenho aí as 2 grandezas a serem analisadas.
quilos de farinha e quantidade de pães, beleza? Se tem somente duas grandezas, você já sabe que é uma situação de regra de 3 simples. Agora, o meu foco vai ser identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, basta você fazer perguntas a si mesmo. Isso, que nem um doido. Você vai ficar lá, olha, quanto mais quilos de farinha? Mais pão ou menos pão? Aí a resposta, quanto mais quilos de farinha, mais pães eu posso produzir. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de quilos de farinha, eu também vou aumentar a quantidade de pães produzidos. Sendo assim, ó, a gente identifica que quilo de farinha e quantidade de pães são grandezas diretamente proporcionais, porque o aumento de uma provoca o aumento da outra. Beleza? Bora para mais um exemplo aqui comigo, ó. Segunda situação. 4 pedreiros finalizam uma pequena casa em 90 dias. Beleza. 2 pedreiros construirão a mesma casa em quanto tempo? Aí você vai lá e fica que nem doido. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Olha aí. Primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi saber que as grandezas que estão sendo aí analisadas é quantidade de pedreiros, certo? E o tempo que está em dias. Aí eu fiz a minha pergunta. Se eu aumentar os pedreiros, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Quanto mais gente trabalhando, menos tempo vai demorar a obra. Isso quer dizer, ó, que são grandezas inversamente proporcionais, porque o aumento de uma provoca, ó, a diminuição da outra, certo? Bora para mais um exemplo comigo. Vem, vem, vem. Ó, 5 pessoas conseguem pintar uma parede em 2 horas. Beleza. Quantos pintores conseguem finalizar o mesmo trabalho em 30 minutos? Identificou quais são as grandezas? Eu consigo identificar que são, ó, quantidade de quê? A quantidade de pessoas, de pintores, né? E o tempo que está sendo gasto. Então, eu tenho aí duas grandezas. Já sei que é uma questão de regra 3 simples, porque eu tenho quantidade de pessoas ou quantidade de pintores e tenho o tempo que está em horas, ok? Aí eu faço a pergunta. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Quanto mais gente pintando, menos tempo eu vou precisar para finalizar a pintura. Sendo assim, ó, a gente consegue identificar que são grandezas inversamente proporcionais. O aumento da quantidade de pessoas provoca a diminuição da quantidade de tempo. Diminuição. Existe essa palavra? Bom, se não existe, está existindo agora. Vamos lá. Último exemplo de análise, pessoal. Ó, 10 pessoas conseguem corrigir 500 redações. Eita! Quantas redações seriam corrigidas por 15 pessoas? Identificou quais são as grandezas? Eu identifiquei. Ó, quantidade de quê? De pessoas e a quantidade de redações, não é isso? Então, ele diz aí, ó, que 10 pessoas corrigem 500 redações. Aí eu pergunto, se a gente aumentar a quantidade de pessoas, elas vão conseguir corrigir mais redações ou menos redações? Respostinha, ó. Quanto mais pessoas, mais redações serão corrigidas. Então, eu tenho aí uma análise de grandezas diretamente proporcionais, porque o aumento de uma provoca o aumento da outra. Certo? Conseguiu fazer essa interpretação? Se você conseguiu, ótimo. Vamos para a parte top, que é o quê? Cálculo. Vem comigo. Bom, pessoal, para que a gente consiga fazer o cálculo de regra de 3 simples de uma forma correta, a gente tem que seguir esses 4 passos que Silvestre elaborou aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem, certo? Basta seguir por etapas e você vai conseguir resolver de forma bem simples as questões de regra de 3 simples, porque são questões bem simples para quem está estudando, certo? Vamos lá. O primeiro passo a ser seguido, pessoal, é aquilo que a gente fez agora há pouco, que é o quê? Identificar as grandezas e organizar para a resolução. Eu identificando as grandezas, eu sei o que é que eu vou fazer.
nas situações anteriores, você via que eu estava identificando as grandezas para saber o que era a situação. Quando eu chego aqui no segundo passo, pessoal, eu tenho que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Vocês também já sabem fazer isso, né? A gente acabou de fazer a identificação de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O terceiro passo é montar a proporção, que esse é um passo muito delicado e que vocês têm que ficar bastante atentos, certo? E, por fim, resolver a equação, que, por sinal, a equação foi o conteúdo que a gente trabalhou nas aulas anteriores, certo? Então, vem comigo que a gente vai aprender agora a resolver questões de regra de 3 simples. Bora lá! Bom, pessoal, bora lá para o nosso primeiro exemplo da resolução de situações que envolvam regra de 3 simples. Primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é que vocês já conseguem identificar que uma situação de regra 3 simples é aquela onde eu vou ter duas grandezas, certo? E essas duas grandezas vão me oferecer aí 3 valores para que eu possa descobrir um outro valor. Então, se eu tenho duas grandezas e essas grandezas me oferecem 3 valores para descobrir um outro valor, eu tenho uma situação de regra de 3 simples, certo? Vem aqui comigo, vamos identificar passo a passo como deve ser feito para resolver uma situação de regra de 3 simples. Ó, no nosso primeiro exemplo, a gente vê aí a seguinte situação. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts. É watts, enfim. O povo aí do inglês me corrige depois. Watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Você já consegue identificar quais são as grandezas, né? Ó, eu já tenho aqui que está sendo metros quadrados, que é a grandeza de área, e tenho também watts por hora. Então, galera, a primeira coisa que eu faço é montar uma pequena tabelinha onde eu vou colocar aí as grandezas para que eu possa visualizar a situação. Vem aqui comigo. Ó, vamos fazer a tabelinha. Quais são as duas grandezas? Ele tem aí metro quadrado, né? E watts por hora, beleza? Agora a gente vai aqui ler a situação e colocar aí cada valor no seu canto correto. Ó, eu tenho 1,2 metros quadrados, certo? Então, eu vou colocar 1,2. Produz quanto? Ó, produz 400 watts. Então, ó, produz 400 watts por hora. Aumentando-se essa área para 1,5. Então, eu vou colocar 1,5. Qual será a energia produzida? Opa! Então, se eu não sei, vou colocar aí nosso amiguinho X. Então, depois que eu fiz isso, pessoal, eu consigo visualizar de forma mais adequada a situação. Eu tenho duas grandezas, elas me oferecem, ó, 3 valores para descobrir um novo valor. Então, uma situação de regra de 3 simples, certo? Agora que eu já identifiquei as grandezas, eu vou identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E essa etapa é a mais importante porque ela vai implicar no processo que você vai fazer. Vamos lá. Quanto mais metros quadrados aí eu tiver de área, mais energia ou menos energia vai produzir? Absorve. Quanto mais metros quadrados de área, mais energia será produzida. Sendo assim, pessoal, ó, a gente identifica que se aumentar a quantidade de metros quadrados, teremos uma maior quantidade de watts. Então, o aumento de uma provoca o aumento da outra. Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se você identificou a situação e as grandezas são diretamente proporcionais, beleza, continua. É só fazer o nosso famoso cruza, cruza, beleza? Isso se as grandezas forem diretamente proporcionais. Neste caso, o nosso cruza-cruza ficaria 1,2 vezes o x, correto? E 1,5 vezes 400. Dessa forma aqui, ó, 1,2 vezes x e 1,5 vezes 400. Ou seja, a gente tem aí 1,2x igual a 600. Aí o bonitão aqui do 1,2 está multiplicando, vai passar o quê?
dividindo. Então, eu tenho x igual a 600 dividido dividido por 1,2. Sendo assim, eu tenho x igual a 500. Neste caso, 500 o quê? 500 watts por hora. Então, uma situação de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Qual foi os passos, ou quais foram os passos, qual foi a metodologia que Silvestre utilizou? Identifiquei as grandezas, certo? Em seguida, organizei uma tabelinha para ficar mais adequado para a gente visualizar. Em seguida, eu fiz o quê? Identifiquei se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quando percebi que são diretamente proporcionais, vai, só cruza. Então, um exemplo aí bem prático para vocês praticarem, certo? Prático para vocês praticarem. É grave. Bora para mais um. Vem comigo. Exemplo 2, pessoal. Vamos aqui comigo. Temos aí a situação. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Beleza. Em quanto tempo faria esse percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Vamos aqui identificar quais são as grandezas. Eu já sei que uma grandeza é essa aqui, né, pessoal? A velocidade, o quê? Velocidade média de 400 km por hora. Eu tanto posso colocar na minha tabelinha velocidade média ou velocidade, ou as unidades que tem aí, quilômetros por hora, certo? E a outra grandeza que eu tenho, pessoal, é essa daqui, o tempo. 3 horas. Então, fazendo aí a nossa organização. Vamos lá, construir a tabelinha, certo? Colocar nossas duas grandezas. Coloquei velocidade e horas. Vou montar a proporção de acordo com minha interpretação. A gente sabe que com velocidade de 400 km por hora, o trem gasta aí 3 horas para fazer seu percurso. Se a velocidade for de 480 km por hora, quanto tempo será gasto para que esse trem faça o percurso? Então, montei da forma correta, certo? Agora eu vou fazer a análise para identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Quanto mais rápido, quanto mais velocidade tiver esse trem, mais tempo ou menos tempo? Quanto mais rápido o trem for, menos tempo o trem vai gastar no percurso, correto? Então, se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Assim, pessoal, a gente tem as grandezas inversamente proporcionais. Quando vocês encontrarem uma situação de grandezas inversamente proporcionais, meus alunos, certo? Não estou dizendo que é a única forma de fazer. Meus alunos, eles fazem simplesmente uma inversão da proporção. Como, Silvestre? Assim, o que foi que eu fiz? Eu vou aí trocar o que não tem a variável. Tá vendo aqui na velocidade? Era 400 por 480. Eu troquei, inverti, porque é uma situação inversamente proporcional. Peguei o 480, coloquei para cima, e peguei o 400, coloquei para baixo. Conseguiu identificar a diferença, né? Lá na situação de regra 3 simples diretamente, eu só faço o cruza-cruza. Aqui, antes de fazer o cruza-cruza, eu tenho que fazer a inversão da proporção, certo? E eu vou inverter aqueles valores que não tem a variável, que não tem o x. Aí agora que eu já sei que eu tenho que inverter, vou fazer 480 vezes x e 400 vezes 300. No caso, pessoal, a gente vai ter aqui 480 vezes x igual a 400 vezes 3. Ou seja, 480x é igual a 1.200. A gente já sabe, né, que o 480 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí a gente vai encontrar 2,5 horas. Ou seja, o trem vai gastar aí 2 horas e meia. Conseguiu identificar? Vamos para mais exemplos. Bom, pessoal, exemplo 3 para a gente praticar mais uma vez. Vamos aqui. A situação é a seguinte. Bianca comprou 3 camisas e pagou R$120.
quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço. Ó, uma situação dessa, bem simples, né? A gente pode facilmente identificar quais são as grandezas. A gente tem, ó, que ela comprou 3 camisetas, então a primeira grandeza, a gente sabe que é a quantidade de camisetas. E pagou, ó, R$ 120. Então a gente tem aí camisetas, né? E dinheiro. Vamos montar essa tabelinha. Na tabelinha eu vou colocar as duas grandezas, né? Que a gente tem aí camisetas e dinheiro, certo? Agora, de acordo com a minha interpretação, eu vou montar a proporção. Se eu comprar 3 camisas, eu vou pagar, pessoal, R$ 120. Então, se eu comprar 5 camisas, quanto eu irei pagar? Se eu não sei o valor, eu vou colocar X. Depois que eu identificar as grandezas, montar a proporção, eu vou fazer o quê? Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Ó, vamos aqui. Quanto mais camisas Silvestre quer comprar, mais dinheiro ou menos dinheiro ele precisa. Quanto mais camisa, mais dinheiro Silvestre precisa. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, pessoal, cruza. Simples. Vou fazer, ó, 3 vezes x e 5 vezes 120. No caso, eu tenho aí 3 vezes x igual a 5 vezes 120. Ou seja, 3x é igual a 600. O 3 está multiplicando, já sabemos que ele vai passar dividindo. 600 dividido para 3, a gente vai ter aí 200. Isso quer dizer que Silvestre vai precisar de R$ 200 para comprar as 5 camisetas. Beleza? Questãozinha bem simples, né? Bora para mais um. Bom, pessoal, quarto exemplo para a gente praticar aí. Resolução de situações que envolvem regra de 3 simples. Certo? Bora aí. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Beleza? Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Bom, a gente já sabe aí quais são as etapas a se seguir, né? Primeira coisa, vamos identificar quais são as grandezas. Aqui a gente tem a primeira, ó, que são horas por dia de trabalho, né? E a segunda é a quantidade de dias trabalhados. Então, a gente já identificou as duas grandezas. Vamos montar a tabelinha. Vamos lá. Tabelinha. Quais são as grandezas? Horas e dias. Com base na leitura, a gente consegue entender que se o povo trabalhar 8 horas por dia, vai demorar 20 dias. Se for trabalhando 5 horas por dia, vai demorar aí quanto tempo? Ponto de exclamação. Faz a pergunta. São diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vem comigo. Quanto mais horas por dia o povo trabalhar, vai demorar mais tempo ou menos tempo a obra? Quanto mais horas de trabalho, menos dias demorará a obra. Sendo assim, ó, eu identifico que são grandezas inversamente proporcionais. Aí faz o quê? Se são grandezas inversamente proporcionais, antes de continuar nosso cálculo, eu vou fazer, ó, a inversão da proporção. E eu vou inverter aqueles que não têm o x. Aqui, ó, no caso, era 8 para 5, ficou o quê? Ó, 5 para 8. Inverti. Aí agora sim eu posso fazer o cruza. Ou seja, 5 vai multiplicar o x e 8 vai multiplicar o 20. Teremos essa situação, não é isso que vai dar, ó, 5x igual a 160. Já sabemos que o 5 está multiplicando, então ele vai passar o quê? Dividindo. Sendo assim, 160 dividido para 5, a gente vai encontrar aí 32. 32 o quê? 32 dias. Beleza? Se ligou? Bora para mais uma situação. Bora, meu povo, bora para o último exemplo da aulinha de hoje, certo? Esse exemplo quase não é gravado porque passou um carro de som aí tocando a música muito massa. Toda vez que você me disser oi, oferecendo aí ovos por R$ 14. Enfim, vem comigo para o último exemplo antes que o carro volte. Ó, a gente tem o exemplo 5.
uma situação aí bem parecida com o exemplo 4. Vamos ler e identificar qual é a diferença. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Beleza. Se o número de horas de serviço for reduzida em 6 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Silvestre, é a mesma conta da questão anterior. Você só trocou o 6 pelo 5, o 5 pelo 6. Opa! Lembra que o Silvestre diz, né? A prova do IF é feita para que vocês errem. Vamos na situação anterior. Aqui. O tempo foi reduzido para 5 horas. Ou seja, era 8 e eu troquei por 5. Compreendeu? Agora vem comigo. Aqui. O tempo foi reduzido em 6 horas. Era 8, eu não troquei por 6. Eu tirei 6. Então, quando a gente for montar nossa tabelinha aqui, a gente já sabe que 8 horas eu trabalho 20 dias. Se eu tirei 6 horas, ficou quanto? Ficou 2 horas. Vou trabalhar aí quantos dias? Entenderam a diferença de uma situação onde eu uso para e uma situação onde eu uso o em? Espero que sim, porque a interpretação é fundamental para a resolução das questões de regra 3 simples. Agora, pessoal, continuando aqui, a gente já sabe, né, que são grandezas inversamente proporcionais, porque aí, quanto mais horas eu trabalho, menos dias eu demoro. Quanto menos horas eu trabalho, mais dias eu demoro, né? Então, tem uma situação de grandezas inversamente proporcionais. A gente já sabe que tem que fazer, a inversão das proporções. E eu vou inverter o que não tem o x. Era 8 para 2, ficou 2 para 8. Agora, basta fazer o nosso cruza. 2 vezes x, 2x. 8 vezes 20. Então, teremos, 2x igual a 160. Agora, eu já sei que eu vou ter x igual a 160 dividido para 2. Então, x vai ser igual a 80. 80 o quê? 80 dias, certo? Então, galerinha, aula de regra 3 simples finalizada. Agora é com vocês. Vão para a lista de exercício e mãos à obra. Deixa eu dar uma dica especial de Silvestre. Não tenham preguiça de estudar. Copiem os exemplos que vocês vão estar estudando muito melhor, certo? Copiando os exemplos. Vão treinar a prática da caligrafia, vão treinar a interpretação ainda mais e vão absorver os exemplos. Vocês sabem, né, que os exemplos que a gente trabalha no cursinho são exemplos que caem na prova do IF. Então, pensa aí. Você chega na prova do IF e vai lembrar, meu Deus, eu fiz essa questão em casa, eu sei fazer. Olha que coisa boa. Então, pessoal, estudem, certo? Então, bom trabalho, bom desempenho e lembrem, enquanto houver esperança, haverá luta. Não desistam. Tchau, tchau. Até a próxima. Clap along if you feel like happiness is the truth.